Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus, o professor de língua portuguesa, e hoje a gente vai começar a dar andamento no nosso conteúdo e na matéria que nós tratamos até aqui. Antes de mais nada, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu já tô com saudade de a gente poder ter esse contato mais próximo, que é sempre mais dinâmico, mais interessante a gente poder construir o conhecimento junto, mas enquanto nós estamos nessa quarentena e a situação não é a melhor possível para que a gente possa se encontrar por motivos de segurança da nossa saúde e também da saúde dos nossos parentes, a gente vai começando a progredir as etapas que nós já vimos trabalhando lá na escola, por aqui, por meio remoto, que também é sempre uma opção bem interessante para que a gente possa conversar e dar andamento nesse conteúdo para que a gente não atrase tantas coisas assim. Então, como vocês devem lembrar, a última coisa que nós trabalhamos antes desse período de quarentena foi a questão de linguagem figurada e linguagem literal. Então, dando andamento a isso, nós vamos começar a trabalhar as figuras de linguagem. E como vai funcionar isso? Você deve estar se perguntando. Nós vamos trabalhar toda aquela enormidade de figuras de linguagem que existe em língua portuguesa? Não. Nós vamos trabalhar as principais, que são principalmente as que vocês podem vir a ver, por exemplo, numa prova de admissão para o IFSU, ou até mesmo, daqui a alguns anos, no Enem. Então, eu selecionei 12 figuras de linguagem que vão desde as metáforas até a metonímia para a gente conversar um pouquinho sobre elas, sempre eu trazendo exemplos de uma forma bem didática, da maneira a ficar mais agradável possível da gente tratar sobre esse assunto. Dessas 12, 6 nós veremos hoje e 6 nós veremos amanhã. Como essa aula é remota e eu sei que o processo de ensino-aprendizagem é um pouco dificultado com isso, eu vou pegar e vou levar aos pouquinhos para que ninguém se perca e todo mundo consiga acompanhar o conteúdo e o seu desenvolvimento. Para início de conversa, a gente tem que se lembrar de um princípio muito básico, que é a diferenciação entre o que é denotativo e o que é conotativo. Bom, quando a gente pensa em denotação, isso nós já trabalhamos em sala de aula, então a gente está fazendo apenas uma retomada, a gente está pensando em linguagem em sentido literal. E uma coisa literal, ela funciona por si só para significar algo. Um exemplo que eu sempre trazia em sala de aula. O quadro é verde. Bom, o quadro é verde porque de fato ele é verde. A tinta a qual pintaram aquele quadro é verde. Ou a parede é branca. A parede foi pintada de branco. E eu estou afirmando que ela é branca. Então, quando a gente estiver pensando em denotação, a gente está pensando nessa linguagem literal. Do outro lado, a gente tem a conotação. E se denotação é a linguagem literal, conotação é a linguagem no sentido figurado. Então é quando eu digo algo querendo dizer outra coisa. Por exemplo, quando um aluno qualquer, e eu não vou citar nomes aqui, ele está muito agitado em sala de aula e está me atrapalhando a todo momento. Aí eu vou lá e falo: nossa, o fulaninho hoje está ajudando bastante o desenvolvimento da aula. Eu de fato estou elogiando ele? Não, eu estou usando de uma ironia para dizer: olha fulaninho, tu está atrapalhando porque tu está conversando demais hoje. Essa é a diferenciação. Quando eu estiver falando em denotação, eu estou falando numa linguagem que vai estar num sentido literal. Quando eu estiver falando em conotação, eu vou estar falando de uma linguagem que vai estar no sentido figurado. Dito isso, vamos para as figuras de linguagem que a gente vai trabalhar nessa segunda-feira. Vamos começar por aquela que é possivelmente a figura de linguagem mais famosa que a gente vai encontrar, que são as metáforas. E o que vai ser uma metáfora e o porquê que esse tipo de figura de linguagem é tão utilizada assim. A metáfora basicamente vai consistir numa afirmação que vai ser utilizada de uma palavra com um sentido que não lhe é próprio. Então, por exemplo, no poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, que inclusive nós já vimos em sala de aula. Nos primeiros versos daquele poema, ele vai dizer: tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é de fato uma pedra, um pedregulho que estava no meio do caminho dele? Ou não? Não é de fato um pedregulho que estava no caminho dele. Mas sim, essa pedra serve de metáfora a, por exemplo, as dificuldades que se encontram no caminho entre o nascer e o morrer. Ou seja, as dificuldades que existem na vida, como vocês podem ver aqui no quadro ao lado. Tá bem? Outro exemplo que é muito comum de metáfora também, quando a gente pensa nisso, é na música e nas canções. E lembre que nós já trabalhamos canções em sala de aula. Então, uma canção que acho que a maioria dos jovens gostam, e aí quando eu estava pesquisando eu vi que tinha muita gurizada curtindo, eu acho que é a Ana Vitória, são duas meninas, e ela tem uma música que diz: tu é trevo de 4 folhas. Bom, de fato, a pessoa é um trevo de 4 folhas? Não. Quando elas comentam que esse sujeito é um trevo de 4 folhas, na verdade, elas estão se utilizando de uma metáfora para dizer que aquela pessoa é uma pessoa importante, é uma pessoa rara,
É uma pessoa que traz sorte e que tem um significado bastante peculiar para aquelas pessoas ali. Um último exemplo de metáfora, como vocês vão ver aqui no lado, é a frase Maria é uma flor. Bom, nessa frase, basicamente, a gente está dizendo que Maria é bonita, certo? Então, Maria é a pessoa, flor é uma planta. Mas quando você fala que Maria é uma flor, você não está dizendo que Maria é uma planta qualquer. Você está dizendo que ela é bonita. Então a gente tem aqui na junção entre essa pessoa e esse objeto, essa flor, o sentido da beleza. Então é nesse sentido que vai se configurar a metáfora. O segundo tipo de figura de linguagem que a gente vai conversar hoje são as metonímias. E as metonímias são engraçadas porque a gente usa muito no dia a dia e a maioria das vezes a gente nem sabe, nem percebe, na verdade, que está se utilizando de uma metonímia. E bom, como é que vai se constituir uma metonímia? Vai ser uma substituição lógica por aproximação. Então peguemos o exemplo de quando você lê muitos livros do Machado de Assis. Então, ao invés de você dizer que lê os livros do Machado, você diz, leia o Machado de Assis. Bom, na verdade, tu lê a obra, né? Então, quando tu lê os livros do Machado de Assis, tu pode estar lendo, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou talvez o Dom Casmurro. Enfim, dentre algum livro que esteja na bibliografia dele. Mas quando você fala que lê Machado de Assis, tu já está subentendendo por aproximação que tu lê toda a obra dele. Outro exemplo bem comum que a gente usa também no dia a dia é com marca. Por exemplo, quando a gente fala para o colega ao lado, ô fulaninho, por favor, tu me empresta o Errorex? Na verdade, tu não está pedindo o Errorex, tu está pedindo o corretivo. Mas aquela marca é tão popular que tu já substitui de forma lógica por algo que é próximo e muito famoso. Então, sempre quando tu tiver essa substituição por algo semelhante, tu vai ter uma metonímia. E mais um último exemplo é quando vocês vão com os pais de vocês do mercado e estão fazendo as compras, por exemplo, para a semana, principalmente agora que a gente está nesse período de quarentena, que a gente já leva vários produtos para ficar em casa, para não precisar estar indo a todo momento no mercado, né? E aí vocês vão para a parte de limpeza, acham algum vendedor que está ali e pedem que boa. Bom, vocês não vão comprar que boa na verdade. Vocês vão comprar água sanitária. Só que quando a gente usa dessa metonímia, a gente está se utilizando da marca pelo produto. Então a metonímia vai ser sempre quando a gente tiver essa substituição lógica por aproximação. Vamos então para a terceira figura de linguagem de hoje, que se refere às antíteses. E o que vai ser uma antítese? Vai ser sempre quando houver aproximação de conceitos ou ideias que são contrárias umas às outras. Por exemplo, para ficar mais simples da gente entender, a tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Tristeza e felicidade são opostos, certo? Mas ambas estão num contexto em que fazem sentido juntas. Outro exemplo é quando Vinícius de Moraes, um grande escritor, comenta em um dos seus textos que tristeza não tem fim, mas felicidade sim. Mais uma vez a gente tem dois opostos, tristeza e a felicidade. Então, a gente tem a aproximação, como vocês podem perceber, de dois conceitos contrários, a tristeza e a felicidade, ou de duas ideias contrárias. Isso vai ser meio que tanto faz nesse sentido. Então é justamente nessa relação que se constrói as antíteses. Mas calme aí, porque as antíteses podem ser confundidas com a nossa próxima figura de linguagem, que são os paradoxos. Para a gente não confundir o que é um paradoxo e o que é uma antítese, vamos cuidar muito bem essa parte, tá? Quando nós estivermos nos referindo aos paradoxos, a gente não está se referindo a ideias contrárias, que se complementam muitas vezes. A gente está se referindo sim a ideias e a conceitos opostos que, antes de tudo, criam um quê de absurdo naquele contexto e por fim acabam por se anular. Um exemplo muito interessante de paradoxo e que se relaciona muito com o que a gente vem vivendo atualmente é o que acontece no livro do George Orwell, o 1984, em que o lema diz: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Bom, guerra e paz nesse mesmo contexto está se anulando. Não faz sentido, porque se existe guerra, não existe paz. São coisas que não se encontram, não se conectam, são impossíveis de conviver juntas. Da mesma forma que liberdade jamais pode ser escravidão. Vocês entendem? Então a gente tem uma ideia paradoxal, porque isso não faz sentido, porque uma coisa está anulando a outra. Tanto a guerra anula a paz, quanto a liberdade anula a escravidão. Outro exemplo que é muito interessante é na música que a Seller canta, que diz lá: mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente. Como que mudou a estação, nada mudou, mas ainda assim alguma coisa aconteceu
vai deixar tudo tão diferente? Bom, é nessa relação de coisas que nós temos a ideia e a noção de um paradoxo, porque uma ideia após a outra vai se anulando. São ideias opostas que vão se anular, tá bem? Então vamos cuidar bem essa distinção entre o que é uma antítese e o que é um paradoxo. Paradoxo, ideias opostas que se anulam. Antítese, muitas vezes ideias opostas que podem vir a se complementar e conviver tranquilamente no mesmo contexto. Agora que a gente já trabalhou esses últimos dois conceitos, que talvez sejam um pouco confusos, vamos trabalhar um que é bem simples e que se afasta dessa noção entre paradoxo e antítese, tá? Vamos trabalhar talvez um dos mais legais. Obrigado, carro. Tá? Vamos trabalhar um dos mais legais e que são mais tranquilos de serem usados, que é a hipérbole. E o que vai ser uma hipérbole? Basicamente, a hipérbole vai ser um grande exagero. Simples assim, fácil, 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 fácil. Por exemplo, na música do Cazuza. Exagerado, jogado a teus pés, eu sou mesmo exagerado. Uma hipérbole de sentimento. Alguém que é extremamente exagerado. Outro exemplo de hipérbole que é muito simples também, que é quando chegou perto do Natal, você compra alguma coisa da internet e tu fala: eu vou morrer de ansiedade se meu produto não chegar até quinta-feira. Você está ignorando que você comprou isso na segunda. Você sabe que provavelmente esse produto não vai chegar e que você vai ficar aguardando e vai acabar meio que se frustrando por causa disso. Mas ainda assim você fala que vai morrer de ansiedade por isso. Ninguém vai morrer de ansiedade por um produto atrasar alguns dias, por exemplo, tá? Então aí é a relação da hipérbole. Um grande exagero. Você está sendo extremamente exagerado. E por fim, então, a nossa última figura de linguagem dessa videoaula de hoje, que vai ser o eufemismo. E o que é um eufemismo? Vai ser basicamente quando nós tentamos deixar uma informação mais tênue, uma informação mais branda. Ou seja, tirar muitas vezes o peso ruim daquela notícia ou o peso impactante daquela notícia ou de alguma informação. Algo que é muito usual, por exemplo, é quando o pai de uma criança, infelizmente, acaba por falecer. E aí a mãe ou o familiar ou alguém chega nessa criança e diz: olha, fulaninho, teu pai foi conhecer papai do céu. Bom, a gente sabe que essa pessoa morreu, mas uma forma muito mais branda do que tu dizer simplesmente: olha, teu pai morreu e não vai voltar mais, é tu dizer e tentar atenuar esse sentimento e essa ocorrência. Isso é uma forma de eufemismo, tentar tranquilizar e botar panos quentes, abrandar uma situação. Outro exemplo muito interessante, pra gente finalizar nossa aula de hoje, é quando uma vizinha descobre algo da outra e vai lá cobrar essa pessoa. E chega e fala assim: você é muito fofoqueira, fulaninha. Como é que você pode fazer isso? E a outra responde: olha, ciclana, eu não sou fofoqueira. Eu apenas revendo e conto bibliografias não autorizadas para as outras pessoas. Ou seja, ela está abrandando uma informação que é deselegante, né? Uma informação que não é legal. Então, ao invés dela se declarar, se autodeclarar e confirmar que é fofoqueira, ela está dizendo que não, eu não sou fofoqueira. Eu apenas estou contando a vida dos outros a partir de bibliografias que não foram autorizadas pelos seus autores e pelos seus donos. Ou seja, as pessoas às quais ela está falando mal. Então lembrem, o eufemismo vai ser uma mensagem chocante ou desagradável que vai aparecer de forma atenuada, de forma branda, mais branda. Bom, galera, essas foram as 6 figuras de linguagem dessa primeira aula de língua portuguesa, nessa retomada no avanço do conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Caso fiquem com dúvidas, vocês podem sempre me procurar. E eu lembro também que, como esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, vejam, revejam, olhem com calma esse vídeo, porque eu acho que ele pode agregar bastante no conhecimento de vocês. Amanhã, então, eu posto a continuação desse vídeo com mais 6 figuras de linguagem e a gente acaba essa primeira parte desse conteúdo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Na aula de amanhã, nós vamos falar da ironia, das anáforas, enfim, das figuras de linguagem que faltaram e que são consideradas bastante importantes também. Sem mais delongas, eu vou finalizar esse vídeo e vocês vão ver que no portal nós temos alguns exercícios que se referem exclusivamente a esses conteúdos que nós tratamos hoje. Amanhã vão existir novos exercícios sobre o conteúdo que será tratado na aula de amanhã, tá bem? Eu espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço do professor Matheus e é isso. Tchau, tchau!